Olá, irmãos, muito prazer. Meu nome é Bruno. Vou fazer aqui uma leitura de uma palavra aqui que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou dar meu parecer no que eu entendo aqui dessa palavra. Espero que os irmãos entendam. Espero que aqueles que estiverem vendo esse vídeo aqui venha servir para edificar a sua fé, para confirmar aquilo que talvez você já imagine dessa palavra, né? Palavra aqui que é uma pedrinha no sapato dos pré-tribulacionistas. Quando ela não é lida e interpretada da maneira correta, né? Sabemos que existe uma hermenêutica que precisa ser aplicada no texto, mas ela é diferente da hermenêutica comum, gramatical, de qualquer outro texto. A hermenêutica da palavra de Deus, ela não se aplica simplesmente a um texto específico, porque a palavra de Deus ela se discerne espiritualmente. Então, quando você vai aplicar uma hermenêutica, um entendimento, uma interpretação de texto na palavra do Senhor, aqui no caso o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, nós não podemos deixar jamais de fora os outros livros da palavra do Senhor. No caso aqui, vamos falar a respeito da escatologia, né? É impossível nós falar de escatologia sem voltar aos profetas e os livros da lei, e sem voltar também naquilo que Paulo já vem ensinando, né? Porque das maiores revelações da escatologia, quem nos deu foi o apóstolo Paulo. Então, quando nós vamos fazer uma análise de algum texto, nós temos que sempre analisar esse texto à luz das escrituras e entender bem o que o apóstolo está querendo dizer. Então, eu vou ler aqui o texto, eu vou ler o capítulo inteiro, peço que os irmãos tenham paciência. Talvez depois nós voltemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que ali Paulo também fala algo bastante interessante, como também no próprio capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, Paulo fala a respeito da ira de Deus e fala também que nós não fomos destinados à ira. Porém, nós temos que analisarmos bem todo o texto e todo o contexto. Tá bom, irmãos? Tenha paciência, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas espero que acrescente e edifique na sua vida, na sua fé. Começa assim. Eu vou usar aqui uma tradução bem simples, bem normal. Veja que minha Bíblia é bem simplinha, ó. Eu tenho outras Bíblias, mas eu vou fazer com essa aqui mesmo, que está aqui na mão, eu decidi fazer isso aqui agora. Então diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, corrija aqui, irmãos, quer por espírito, quer por palavra e quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Algumas Bíblias vão encontrar aí dia do Senhor, e eu prefiro que use esse termo mesmo, embora seja a mesma coisa, mas vai ficar mais fácil de nós entendermos quando nós colocarmos aqui dia do Senhor, correto? Como se o dia do Senhor já estivesse perto, né? Em algumas outras traduções vai estar como o dia do Senhor estiver chegado, ou enfim. Mas vamos continuar. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e o aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é eficaz, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creem a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor,
por vos ter Deus elegido desde o princípio da salvação em santificação de espírito e fé da verdade, para que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retens as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra. Amém, irmãos? Então eu fiz a leitura toda. Eu não vou entrar em versículo por versículo, para não tomar muito tempo, mas ao nós lermos esse capítulo, nós entendemos aqui o apóstolo Paulo, ele dando uma orientação àquela igreja acerca de algo escatológico, algo acerca de coisas que estavam por acontecer. E nós analisando isso que Paulo está falando, ele já nos dá a entender que ele já havia comentado alguma coisa acerca disso com esses irmãos, né? E ele fala claramente que ele já tinha conversado com isso com os irmãos, porém nos parece que os irmãos ainda não tinham entendido o que realmente o apóstolo Paulo tinha ensinado, né? Todavia, era uma igreja, vamos dizer assim, eram novos convertidos, uma igreja nova, né? São igrejas que foram estabelecidas ali no ministério de Paulo, em suas viagens, e ele procurava ensinar. Então, e a própria revelação da escatologia, né, das coisas do futuro, do que ia acontecer, foi dada a Paulo, e Paulo foi quem transmitiu, né? E como eu disse, nós temos que fazer, não podemos deixar de maneira nenhuma, quando nós formos analisar um texto, deixar o contexto de fora. Deixar a lei, os profetas, não podemos deixar. Então, aqui Paulo ele começa dizendo: irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então o apóstolo Paulo ele começa esse segundo capítulo, ele falando a respeito daquilo que é importante, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele coloca uma ordem aqui nesse texto, ele diz: rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, existem duas coisas distintas aqui. Eu vou mostrar mais uma terceira coisa de que Paulo ele fez distinção aqui dentro desse texto. Em dois versículos aqui, ele faz distinção de 3 manifestações diferentes aqui nesse texto. Então, quando a gente analisarmos isso, nós vamos ter que analisar contexto e palavra e o significado de cada palavra, né? Então, eu vou passar o meu parecer para os irmãos. Então, quando ele fala a respeito da vinda, né, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, acredito eu que ele esteja se referindo a mesma passagem do versículo 8 do mesmo livro. Então, se você descer um pouquinho a leitura aí, talvez você esteja com a sua Bíblia, no versículo 8 vai estar dizendo assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, nós entendemos aqui que a vinda do Senhor, ela ocorrerá para aniquilar o anticristo. Então, veja só. Então, Paulo se refere aqui a um dia específico, a vinda do Senhor, quando ele vai aniquilar através da manifestação da sua vinda. É lógico que a Bíblia nos mostra uma batalha, né? Nós vemos ali Apocalipse 19, nós vemos aí 63, haverá uma batalha, né, literal, porém, isso ocorrerá no fim do ministério do anticristo, que é o iníquo. Então a vinda do Senhor, ela ocorrerá quando ele já estiver sentado ao trono,
ele já terá desfeito aquele pacto, né? Aquela aliança que no meu modo no meu entender é um acordo ou um entendimento entre o povo árabe e o povo de Jerusalém, o povo judeu, que a Bíblia fala ali em Daniel 8, né, as 2.300 tardes e manhã, 2.300 sacrifícios serão tirados, 2.300 sacrifícios. Entendo isso também como Daniel 9, a partir do versículo 24, que fala que na metade da semana o sacrifício será tirado. Enfim, vai passar tudo isso. Aí é a vinda do Senhor Jesus. E eu ligo essa vinda com Zacarias capítulo 14, porque Zacarias capítulo 14 diz que Jesus literalmente descerá a essa terra junto dos seus santos e ali ele fará guerra contra as nações que estão vindo para destruir Israel, né, pela ordem do anticristo, junto com o anticristo. Então, eu ligo essa vinda com essa, porque o próprio versículo 8, ele diz, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E logo após o apóstolo Paulo falar no versículo 1, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele já anuncia algo que não é a mesma coisa que a vinda. Ele fala aqui assim, ó, e pela nossa reunião com ele. Então, se nós formos seguir a ordem dos fatores, né, nós bem entendemos que a grande tribulação tem um, como é que eu posso dizer? Ela representa muito bem a festa da expiação e a nossa reunião com ele dá-nos a entender aqui que é a inauguração do milênio e a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos ela é conhecida pelos judeus como reunião, né? Aqueles que quiserem pesquisar isso, se vocês pesquisar na própria internet, no Google, você vai ver que a festa dos tabernáculos ela faz alusão a uma reunião solene, e é conhecida pelos judeus como reunião, festa dos tabernáculos, festa da cabana. Então, aqui o apóstolo Paulo coloca certinho, rogo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, que acontecerá logo após ele aniquilar Satanás pelo esplendor da sua vinda, né? Nós adentramos, né, a festa dos tabernáculos, né, que é a última festa que simboliza o milênio, né? Não vou falar das festas aqui, né, mas essa festa é conhecida como reunião, festa dos tabernáculos, festa da reunião. E ele continua dizendo, então, ó, já demos aqui já um grande entendimento aqui. Vinda do Senhor Jesus Cristo e logo depois tabernáculos. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, viu? Não se preocupem, não fiquem atemorizados, não precisam se preocupar, porque o que estava acontecendo? Eles estavam achando que o dia do Senhor aqui já estava ocorrido. Eles estavam achando que o dia do Senhor, eles já tinham entrado no dia do Senhor, por conta das perseguições, tanto dos romanos, tanto dos gentios romanos e dos próprios judeus, né? Você vê que o apóstolo Paulo, foi os próprios judeus que entregaram ele, assim como o próprio Senhor Jesus. Então havia uma perseguição naquele tempo muito grande. E eles analisando o contexto de tudo que tinha, de todo o Antigo Testamento, as profecias falando a respeito dos tempos de tribulações, eles estavam imaginando que eles já tinham adentrado ao dia do Senhor. Que aqui nessa versão que eu estou lendo, disse como se o dia de Cristo já estivesse chegado. Ou, no caso, o dia do Senhor. Então eles estavam imaginando que isso ou estava muito próximo para acontecer, ou eles já estavam dentro desse período, por conta das grandes tribulações que eles estavam sofrendo.
Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, não vos perturbeis, porque não será assim. Então nós vemos aqui, ó, três acontecimentos que nós não podemos, de maneira nenhuma, juntar os três para analisar esse texto, que é a vinda de Cristo visível para batalhar com o anticristo, que isso vai acontecer no final da grande tribulação. Nós dispensacionalistas sabemos que isso durará 7 anos, ou a última semana do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 em diante. Então, o anticristo, a vinda do Senhor. Então veja só, a vinda dele para aniquilar o anticristo. Daí nós voltamos lá para vários textos. Por exemplo, eu citei Zacarias 14, no qual ele vai descer com seus anjos, com seus santos, para batalhar. Então esse é um evento. O segundo evento é a nossa reunião com ele, após a aniquilação do anticristo. Tem um evento. E aqui Paulo fala a respeito de algo que acontece antes desses dois eventos, que é o grande e glorioso dia do Senhor. Isso que é profetizado no Antigo Testamento praticamente todo. Os profetas menores, os maiores, o foco deles é falar a respeito desse dia conhecido como dia da ira do Senhor. Então, olha só, vinda, reunião com eles e dia do Senhor. E aqui Paulo, ele não está tratando a respeito da vinda e da reunião. Ele não está tratando a respeito simplesmente da vinda e do tabernáculo. Ele começa agora a entrar no dia do Senhor. Ele vai começar a explicar para os irmãos de Tessalônica o que precederia a manifestação do anticristo, que nós bem sabemos que ocorrerá 7 anos antes da vinda visível de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja só, mais um texto para entender bem. Tem muita gente interpretando esse texto de maneira equivocada. Ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Entendeu? Vamos voltar no versículo 2 para vocês entenderem o que é que ele está falando. Ó. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra ou por epístola, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Dia do Senhor. E aí ele começa. Porque o dia do Senhor não vai chegar antes que... Aí que entra a briga entre os pré-tribulacionistas e os pós. Aí, ó, a vinda de Jesus, ó, ela não vai... Jesus Cristo não vai voltar a arrebatar, porque existe a vinda de Jesus e o arrebatamento. Aí, há aqueles que dizem que a vinda de Jesus é o arrebatamento e o arrebatamento é outra coisa. Nós vamos entrar nisso, pode ser que, se Deus permitir, a gente entre para falar a respeito disso também. Mas aqui não. O apóstolo Paulo não está falando da vinda e nem da reunião, que muitos dizem que essa reunião é o arrebatamento. Mas não é o arrebatamento. O apóstolo Paulo não está tratando do arrebatamento. O apóstolo Paulo tratou no arrebatamento, no capítulo 4, no versículo 13. E ele diz: não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Ó, para não vos estristeceis como os demais, que não têm esperança. Porque assim como Deus ressuscitou o Senhor Jesus, ele também nos ressuscitará. E aí ele começa a falar a respeito de como isso será, e ele fala que é o som da última trombeta, né? E essa trombeta, com certeza, ela não é as trombetas do Apocalipse. O Apocalipse não havia nem sido escrito ainda. Essa carta, se eu não me engano, foi escrita entre 45 e 50 anos depois de Jesus. O Apocalipse foi escrito 95 anos depois. Então, com certeza, o apóstolo Paulo não ia dizer algo de que aqueles irmãos não tivessem nem pelo menos o mínimo de sombra de entendimento. Puxa vida, mas que trombeta que é essa? Será que eles iam ter que esperar 50 anos para o apóstolo João escrever as cartas do Apocalipse? Não. Eles já tinham uma noção de que trombeta era essa que o apóstolo Paulo estava falando, né? Ainda mais quando você pega o contexto judaico, o contexto oriental, quando
se fala a respeito da última trombeta. O apóstolo Paulo também escreveu 1 Coríntios 15, 51. Nós vemos que aqueles textos, aquelas palavras, elas eram bastante comuns para os judeus, né? E por aqueles que, embora gentios, temessem a Deus. Ele sabia, quando Paulo falou a respeito da última trombeta, eles sabiam que estava ligado a Tequia Hadegolá, que é a última trombeta da festa das trombetas. Eles sabiam que não era a trombeta do Apocalipse. Né? Quando Paulo falava num abrir e fechar de olhos, né? Tem todo um contexto por detrás disso. Ninguém sabe o dia nem a hora. Os judeus, quando Jesus se referia a esses textos, automaticamente eles eram linkados para a festa das trombetas. E nós sabemos que as festas são tempo determinado, um agendamento profético que Deus, já de antemão, ele deixou tudo esclarecido para o seu povo. Então, irmãos, Paulo, quando ele começa a explicar 2 Tessalonicenses aqui, a explicação é a respeito do dia do Senhor, que é o dia da ira do Senhor. Daí nós vemos ali, começa com a abertura dos selos, e depois passa pelas trombetas, depois passa pelas taças, ou tigelas, passa pelas taças, até a volta de Cristo, quando ele, pelo resplendor da sua vinda, ele aniquila o anticristo e nós adentramos na nossa reunião com ele. Então eu não vejo aqui aonde que os irmãos pré-tribulacionistas e os irmãos pós-tribulacionistas, eles encaixam aqui a partir do versículo 3 aqui a vinda de Cristo. A vinda de Cristo não é o foco dessa explicação de Paulo. O foco dessa explicação é o dia da ira do Senhor, que os nossos irmãos de Tessalônica, eles estavam achando que já estavam para adentrar ou já estavam dentro desse tempo, né? E quando nós analisarmos esses textos, nós temos que tomar muito cuidado, né? Como o próprio apóstolo Pedro disse, que Paulo, ele escrevia coisas de difícil entendimento, era difícil de compreender aquilo que ele falava. Por isso muitos entravam em heresias, falavam coisas que não condiziam com a palavra, por conta dessa maneira que Paulo escrevia, né? Um homem muito erudito, um homem muito inteligente, com um conhecimento grande. Tudo que ele está falando aqui está ligado às festas, tudo que ele está falando aqui está ligado ao contexto judaico. Se a gente for ler com uma leitura ocidental aqui, com certeza a gente vai errar, né? Não estou dizendo que a minha colocação ela é infalível, não, de maneira nenhuma. Eu sou um estudante da Bíblia ainda, estou buscando aprender mais e mais. Então, irmãos, vou voltar um pouquinho agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Depois que Paulo falou a respeito do arrebatamento da igreja, Paulo fala algo muito interessante. Olha que bonito. Paulo diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, né? Nós sabemos aqui de que Paulo está falando. Acerca do tempo do fim, acerca das estações Moed, né? Lógico que aqui não é Moed, mas dos tempos determinados. Então, o Paulo começa a falar assim, ó, ele diz: não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Então é óbvio que ele está falando do futuro, ele está falando a respeito dos dias e das estações, e ele já havia falado isso com eles, mas ele começa a dar um parecer aqui porque os irmãos de Tessalônica, eles estão muito confusos com toda essa teologia que o apóstolo Paulo, com toda essa escatologia que o apóstolo Paulo está trazendo para eles. Então Paulo vem e ele vai tratando com eles. E ele diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. De modo nenhum escaparão. Daí ele diz aqui no versículo 4: mas vós, irmãos, vós já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz
e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de dia, e os que se embebedam à noite. Eu disse aqui os que dormem, dormem de dia, né? Mas os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por Deus o capacete, a esperança da salvação. E olha que lindo o versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, olha que lindo isso aqui, irmãos, para que, quer vigiemos ou quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortais uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Olha só, irmão, que lindo. Nós vemos aqui no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, ó, não durmamos, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E aqui no versículo 10 ele diz a respeito de Jesus que morreu por nós, para que, quer vigiamos ou quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Irmãos, então, aqui é lógico que o pré-tribulacionista ele vai juntar esse texto aqui, que Deus não nos destinou para a ira, com o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, que fala algo semelhante. Ele vai atribuir esse texto a Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também te guardarei do dia da tentação que há de vir para tentar todos os que habitam sobre a terra. Eles não estão errados. Eles vão ligar a Malaquias capítulo 3, versículo 17, se eu não me engano. É um texto também usado pelos pré-tribulacionistas, que diz, vou ler com os irmãos, eu não quero tomar tempo, mas é interessante. Diz assim, capítulo 3, vou começar o capítulo 3 de Malaquias, e eu vou começar, não é dízimo não, irmãos. Vou falar a respeito vou começar no 16. Diz assim: então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante deles. Esse memorial aqui é interessante, irmão. Se você achar, se você for lá em Levíticos 23, você vai achar esse memorial aqui. Escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para que os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Daí adentra já no capítulo 4, porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os pré-tribulacionistas eles vão pegar esses textos e, corretamente, não vou falar que eles estão errados, nem que os pós-tribulacionistas estão errados, estão certos, mas faz sentido eles atribuírem o dia da ira ao dia do Senhor. Não o dia da volta específica, mas o dia do Senhor, que é aquele que Pedro diz, que os elementos ardentes se fundirão. É o grande e terrível dia do Senhor, que Pedro diz, os profetas menores aqui, todos eles profetizam acerca disso. Então, aqui o Senhor diz que ele vai poupar os seus, assim como um pai poupa o seu filho. Vai ter Tessalonicenses capítulo 5,
1 Tessalonicenses capítulo 5, a gente vai ver ali o apóstolo dizendo que nós somos os filhos da luz, que nós que andamos em luz, não fomos destinados para a ira, mas para a salvação pelo nome de Jesus. Só que o interessante é que o apóstolo Paulo diz: não durmamos, sejais sóbrios e prudentes, porque os que dormem, dormem à noite, e nós não somos da noite. E daí a coisa linda que é o amor de Deus é maravilhoso. Ele diz: quer durmamos ou quer vigiamos, que nós permaneçamos no Senhor, porque Ele é a nossa salvação. Antes da grande tribulação, amém, que seja melhor para a igreja. Depois, que seja aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Então, irmãos, eu vou continuar a leitura aqui eu sei que já está 30 minutos já, mas vou continuar a leitura aqui. O qual, no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas eu vos dizia quando estava ainda convosco? Então, irmãos, aqui daí os pós-tribulacionistas vai dizer. Até parece que eu estou defendendo os pré-tribulacionistas, né, irmãos? Mas é porque eu assisti um vídeo há alguns dias atrás, alguém querendo uma resposta para isso, queria que alguém refutasse isso. E eu estou refutando não para combater o que o irmão está dizendo, muito pelo contrário, porque né, o irmão tem muito mais conhecimento bíblico meu que eu, né, eu estou iniciando, mas para dizer que se nós quisermos aplicar uma hermenêutica no texto, encaixa tranquilamente, né, no pensamento pré-tribulacionista, né? Estou fazendo isso porque o irmão propôs isso. Mas então, ele propôs que se a igreja for arrebatada antes da grande tribulação, né, no início dos 7 anos, quando a igreja não é 7 anos antes da grande tribulação, é no início da grande tribulação que tem 7 anos, ou uma semana de anos. Ele disse quem ele vai se opor contra tudo que chama Deus quem, se a igreja já não vai estar mais aqui. Então esse é o ponto, né? Eu conheço, já estudei a respeito, já conheço pouco, porque eu pouco conheço a respeito das duas casas, né? Judá e Israel, e no qual se faz a teologia da substituição. As promessas que não se cumpriram em Israel, a teologia da substituição diz que vai se cumprir para a igreja. Só que, irmãos, Deus prometeu para Israel um reino. Deus prometeu que da semente de Davi, que um dos descendentes de Davi reinaria o mundo. E essa promessa Deus vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, o reino de equidade, reino milenar, que ele prometeu para Israel, ele vai cumprir para Israel. Deus prometeu para a igreja reinar. Deus não prometeu a igreja adentrar num reino. Você vê os israelitas até hoje, eles brigam por terra. Os israelitas querem um lugar para eles viver aqui na terra. Agora, para a igreja, Jesus, o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é principados e potestades. A luta da igreja é no joelho, é orar por Israel. O apóstolo Paulo fala que nós devemos orar por Israel. E Deus prometeu um reino terreno para Israel, um reino milenar. Então, os pós-tribulacionistas, eles vão dizer que eles vão o anticristo ele vai se opor contra tudo que é Deus, o quê? Mas o templo, para quem que vai ser edificado um templo? É para a igreja não edifica templo. A igreja é o templo do Espírito Santo. Quem vai edificar um templo é o judeu. Ele vai se entrar em que templo?
Será que o anticristo, ele vai se assentar no próprio Senhor? Não, ele vai se assentar, ó, diz aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então é óbvio que isso é para a nação de Israel. Isso é para a nação de Israel. Né? Como eu pego aquele texto de capítulo 9 de Apocalipse, de Daniel, versículo 24, e ali eu aplico tranquilamente. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo judeu, o povo de Daniel, aquela palavra foi diferida a Daniel. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E ali vem as maravilhas que Deus falou que ia acontecer. Vai acontecer. Mas é pro povo de Israel. A igreja não tá aqui, a igreja. A igreja não tá aqui, não tá falando da igreja aqui, nesse texto não. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios e mentira, e com todo o engano de injustiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, aqui nós vemos então o anticristo, ele se opondo contra tudo que é Deus, se opondo contra o povo de Israel, se opondo contra o templo, enfim. Aqui é o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 11 de Daniel, a metade da última semana, o fim dela, e Jesus Cristo voltando. Agora, a respeito do arrebatamento da igreja, eu não vou entrar nesse aspecto. Há muitas passagens que pode supostamente defender essa tese, como também algumas outras várias bases que venham também dar bastante força para os que são pós-tribulacionistas. Né? Mas o que eu queria aqui mesmo era fazer essa distinção em Tessalonicenses capítulo 2, em vinda, reunião com ele e dia do Senhor. São três eventos ligados, só que são distintos. A vinda do Senhor é uma coisa, reunião com o Senhor é outra coisa, e dia do Senhor é outra coisa. Então, se alguém quer usar esse texto para, vamos ver, combater o pré-tribulacionismo, não consegue, e nem para combater o pós-tribulacionismo não vai conseguir, com esse texto não. Pode ser que eu esteja errado, não vou bater o martelo aqui e falar que eu sou o dono da verdade, tenho a verdade aqui na minha mão, mas eu preciso estudar, preciso melhorar muito, né? Agradeço aqueles que tiveram paciência de ouvir esse vídeo até o final, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue nos iluminando, que no final de tudo, irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo vence. E aqueles que estiverem ao seu lado vão vencer com ele. Antes da grande tribulação, após a grande tribulação, quer durmamos, quer vigiamos, que nós permaneçamos em Cristo, permaneçamos na confiança de que somos dele, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos dele. Amém, irmãos? Então Deus abençoe a vida de vocês, aquilo que eu não consigo expressar pela minha palavra, né, pelo meu entendimento, que o Espírito Santo te envolva, que o Espírito Santo te oriente, né, e prossiga, buscando e tentando compreender mais as Sagradas Escrituras, que é bênção para a nossa vida. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.